aceleração, né? Aceleração é uma grandeza física vetorial. É uma unidade e a sua unidade de medida é metros por segundo ao quadrado. A aceleração mede a mudança da velocidade em relação ao tempo. Portanto, então podemos afirmar, né, que a aceleração é a taxa de variação temporal, ou seja, do tempo da velocidade de um móvel, né? Então, a aceleração ela provoca a alteração da velocidade dos corpos. A aceleração é a variação da velocidade de um móvel no tempo. Então, nós temos um exemplo de um carro, né? A sua aceleração começou no tempo 0, né? Depois foi aumentando para o tempo 2 e depois para o tempo 5 segundos. E o seu deslocamento em metros por segundo também, ó, foi 11 metros, né? 14 metros por segundo e 8 metros por segundo. Então, pode resultar no aumento ou na diminuição da velocidade. Na aceleração, nós temos dois tipos de movimento, tá? O movimento acelerado e o retardado. O acelerado, o próprio nome já indica, né? Que o módulo, né, da velocidade aumenta com o passar do tempo, ou seja, a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, então eles vão aumentando. E o movimento retardado já não, é uma diminuição, né, da velocidade com o tempo, né? Então, a velocidade e a aceleração têm sinais contrários. Queda livre, né, é um movimento resultante unicamente da aceleração provocada pela gravidade. A aceleração gravitacional ou aceleração da gravidade tem um valor aproximadamente, né, de 10 metros por segundo ou 9,8 metros por segundo. A trajetória de um corpo que cai sob a ação da atração gravitacional é vertical, né? E é desconsiderado a resistência do ar ou atrito do ar, então ele é desciversível. Aí sim nós teremos a queda livre. Todo objeto que é lançado então para cima, né, ele tende a descer porque nós temos uma força gravitacional, né, que puxa esses objetos para o solo. Então, como é lançado, né, por exemplo, essa bola para cima, nós chamamos de lançamento vertical na subida e esse movimento é retardado, porque essa velocidade tende a diminuir. Vai chegar na altura máxima, né, que essa velocidade será nula e depois vai começar a sua queda, a descida ou queda livre. A cada segundo, então, né, aumenta então aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado dessa queda livre. Mover, parar, deformar, né? Então, leitura do livro didático, página 160 a página 161. Força. Como mover um livro de lugar, mudar o móvel de posição? Para isso, precisamos aplicar ou reduzir, né, algum tipo de força. Então, força é uma grandeza física capaz de produzir ou alterar o movimento dos corpos, né? Ou seja, qualquer ação capaz de produzir, né, alterar esse movimento, provoca deformações, né, ou até mesmo manter os corpos em equilíbrio. A força depende da sua direção, então ela pode ser vertical ou horizontal, e o seu sentido direita, esquerda, para baixo ou para cima. E a intensidade do modo diz se a força é o suficiente então para aplicar essa ação. Por exemplo, vou mover um livro de posição e para isso eu preciso aplicar uma intensidade. E será que essa intensidade é o suficiente para mover aquele livro de posição? Grandezas escalares e vetoriais. Então, grandezas escalares é representado, então, né, por uma intensidade ou módulo, uma unidade, né, de medida, tá? Por exemplo, a massa, né, eu tenho 3 quilogramas ou 200 gramas. Temperatura, eu tenho 30 graus Celsius ou 50 Fahrenheit, né? Volume, 3 metros cúbicos ou 100 litros, tá? Então, a grandeza escalar é caracterizada apenas por sua intensidade, sem precisar identificar a sua direção e nem o seu sentido. Vetor. Então, a grandeza vetorial é representada por uma intensidade ou módulo
E a unidade de medida por uma direção e um sentido. Então, nós temos setas representando os vetores. Por exemplo, a velocidade tem uma seta, né, orientando, então, o módulo, né, 20 metros por segundo. Direção na horizontal e o sentido também da direita para a esquerda. Então, as setas representam os vetores, uma orientação, então, tá? Então, informação relacionada à intensidade, direção e sentido. Aceleração, né? Também tem direção, tem um sentido, né? Está indicando se é para cima ou para baixo. O deslocamento também serve para o leste ou oeste, né? Na força, né? Que é representado pela letra F, quando não houver, então, essas setas, né? A seta sobre a letra F, que é representante da força, estaremos apenas tratando, né, da intensidade dessa força, tá? Então, quando na força, né, nós estivemos trabalhando a força, e a força é representada, então, pela letra F, e na letra F não está representado, né, com uma seta em cima dessa letra, estaremos apenas tratando, então, da intensidade dessa força. Então, o que é um vetor? Então, o vetor, toda a direção, apresenta dois sentidos, né? Então, vetores é o conjunto dos segmentos orientados de reta. Diferentes forças podem agir, então, simultaneamente sobre o mesmo corpo ou objeto, e o resultado dessas forças é chamado de força resultante, tá? A F1 e F2. Então, no F1, a sua direção é horizontal, sentido da esquerda para a direita, intensidade 80 newtons. F2, né? Direção horizontal, sentido da esquerda para a direita e sua intensidade, então, é 100 newtons. Então, como o sentido e a direção é o mesmo, nós fizemos a soma dessas forças, né? Então, a força resultante do F1 mais o F2 é igual a 180 newtons, né? Porque tem que somar 80 mais 100 das forças F1 e F2, que vai dar 180 newtons. Relembrando, quando em cima da letra F, né, que representa a força, então em cima da letra F nós não encontramos a seta, não estiver a seta, estaremos apenas tratando sobre a intensidade da força. Força gravitacional, força-peso e força normal. Leitura, então, da página 162 à página 163. Força gravitacional. Então, a força gravitacional, normalmente chamada de força-peso, né, é o produto da massa pela aceleração da gravidade, né, do planeta, que é em torno aí de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Está relacionado, então, com a terceira lei de Newton, né? Se a Terra nos atrai, nós atraímos a Terra, né? Então, todos os corpos do universo atraem-se mutualmente pela ação da força gravitacional, que depende das massas e da distância entre os corpos. Quanto maior forem as massas e menor a distância entre os corpos, mais intensa será essa força, né? E essa força também pode ocorrer sem o contato, né, físico. Um exemplo dessa força gravitacional, né? Então, nós temos a Lua, que ela, né, gira, né, sua órbita em torno da Terra justamente por causa dessa força da gravidade, né? Se a gravidade não existisse, a Lua não giraria em torno da Terra e assim a Lua sairia da órbita. Força-peso, né? Então, força gravitacional exercida pela Terra sobre os corpos ao seu redor é denominada, então, de força-peso, né? Então, provoca a aceleração da gravidade na superfície da Terra. Lembre que a força gravitacional é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? E a força-peso é dada pela fórmula P é igual a m vezes g. M é a massa e g é a aceleração da gravidade. Você sabe a diferença entre peso e massa? E quando nós vamos na balança, né? Qual é o correto? Falar peso ou massa, né? Então, massa está relacionada à quantidade de matéria presente no corpo. Então, a massa é representada por quilograma, tá?
E o peso é a força de atração exercida sobre essa massa. E o peso é representado por Newton. A força normal é a força da superfície contra a superfície. A força normal existe sempre que há contato entre o corpo e a superfície de apoio, independentemente se essa superfície é ou não é horizontal. A direção da força é sempre perpendicular à superfície. Lembre-se que perpendiculares são aquelas retas que se cruzam, né, formando um ângulo então de 90 graus, tá? Então, força normal são forças de contato. Nesse exemplo, nós temos, né, uma caixa, né, que possui uma massa e uma mesa, né, que ela está apoiada, então, sobre essa mesa, né? Então, a caixa está em repouso. Então, quais são as forças sobre essa caixa? Então, nós temos a força normal, que está indicando para cima, e a força gravitacional puxando para baixo, né? Então, como há contato, então, há a existência dessa força normal. Outro exemplo aqui que nós temos, superfície 1 e superfície 2. Então, nós podemos observar que entre a superfície 1 e a superfície 2 não há contato, tá? Então, se não houver contato entre as superfícies, não haverá força normal. Então, para ocorrer, né, a atuação dessa força normal, essas superfícies têm que estar em contato, ok, pessoal? Por hoje é só, até a próxima aula. Tchau, tchau!